A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Continuaremos na nossa campanha pelo bálsamo de alegria da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos que o Senhor venha sobre nós e nos ensine. Nos ensine a Tua palavra, nos ensine a Tua vontade. Seja feito o Teu querer. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Que o Senhor ministre ao meu coração e a cada coração aqui. Coloca, Senhor, na minha mente e em meu coração as palavras que procedem de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor me trouxe para meditação para hoje, em Hebreus, capítulo 12. Diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O nosso Senhor Jesus, pela alegria que lhe foi proposta. Qual é essa alegria? A alegria de poder salvar-nos, de poder nos salvar e nos reconciliar ao Pai. Cristo sabia muito bem o propósito dele e ele veio à Terra e em todo o tempo obedeceu ao Pai Celestial. E quando ele sabia no Getsemane o que aconteceria com ele, ele já estava tendo as revelações da parte do Espírito de Deus, que ele seria entregue, ele mesmo teria que se entregar para a morte, uma morte de cruz, que não seria fácil. E a gente vê que no Getsemane ele até chega a suar sangue, mas lá também o Senhor vem sobre ele, uma nuvem, e fala sobre novamente o que aconteceria com ele. As roupas dele resplandecem, há uma grande luz. E do meio daquela nuvem, Deus Pai diz que Ele é o Filho amado. Que nós nunca venhamos esquecer que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. E que Ele é o único intercessor, Ele é o único que nos reconciliou e que nos reconcilia ao Pai, que nos leva ao Pai, que faz essa ligação. Ele intercede por nós. E esse capítulo 12 eu acho muito interessante, porque é falado acerca da perseverança no meio das provações. Para nós, cristãos, perseverarmos nas provações. E segundo o quê? Segundo o exemplo de Cristo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Às vezes nós não queremos suportar processos na nossa vida. Às vezes nós não queremos suportar coisas que precisamos sim no nosso dia a dia batalhar, fazer, nos esforçar. Às vezes sacrificar algo, um tempo nosso, para fazer aquilo que Deus nos pediu em obediência ao Pai. Jesus suportou a cruz em obediência ao Pai. Por quê? Pelo gozo que lhe tinha sido proposto, pela alegria que lhe tinha sido proposta.
aquilo que Deus te pede para suportar, aquilo que Deus te pede para fazer, para trabalhar com afinco, você precisa fazer, porque Deus lhe promete uma alegria. Olha, cuidar, eu sempre trago o exemplo de casa, porque eu sou mãe, eu tenho filhos, né? Sou casada. Então eu sempre trago para esse exemplo. Eu sei que também muitas mulheres acompanham esse canal. Então eu fico pensando, se eu abrir mão de trabalhar na minha casa, se eu seguir a vontade do meu ser, assim, da minha carne, e fazer o que eu quero na hora que eu quero, a minha casa vai ficar um caos. Os meus filhos vão precisar de mim. Não é fácil educar, não é fácil amar, não é fácil cuidar. Então nós fazemos, nos esforçamos pela alegria que nos é proposta. E qual alegria é essa? Ver a nossa casa sendo bem cuidada e amada, vendo os nossos filhos crescendo na presença do Senhor, buscando fazer o melhor, buscando a direção de Deus, porque não é a nossa força. Jesus, o Senhor, é a nossa força. E é sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele, quem Ele é. Que possamos olhar para o alvo, olhar para Cristo e seguir suportando as provações pela alegria que nos é proposta. Essa campanha fala de alegria e precisamos suportar os processos por causa da alegria. Eu quero continuar a leitura desse capítulo para entendermos um pouco melhor sobre essa palavra. Quando terminar falando, que Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, pela alegria que lhe foi proposta. E aí no verso 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai aquele, Jesus, que suportou dos pecadores tais contradições contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que você renove os seus ânimos no Senhor, olhe para Jesus. Ainda, no verso 4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resistisse até ao sangue é com a própria vida, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fostes repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Se Deus tem nos repreendido, nos corrigido, nos exortado a nos posicionarmos, a nos colocarmos na posição que Ele quer, a nos doarmos, nos entregarmos mais, a fazermos mais. E nada que Deus pede é cansativo demais, é pesado demais. Se está pesado, é porque está fora da direção de Deus. Porque o Deus que nos chama, Ele garante que Ele estará conosco. Fácil? Não é fácil, mas é possível, porque não existe impossível para Deus. E aquilo que Ele te chamou, Ele mesmo capacita, Ele mesmo te dá forças, Ele mesmo vai te dar um novo ânimo, se você for a Ele, se você for a Jesus Cristo. Olhe para Jesus, veja o que Ele suportou pela alegria que lhe foi proposta. O que você tem suportado, o que você tem feito pela alegria que lhe tem sido proposta. Deus tem promessas para nós, mas Ele requer de nós, tem promessas que requer de nós trabalho, esforço. Para eu ter uma casa,
e ver os meus filhos andando na presença do Senhor, uma casa que serve ao Senhor, eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso estar com os meus joelhos dobrados em oração, intercedendo pela minha casa. Eu preciso ensinar os meus filhos em todo o tempo o caminho do Senhor. Eu preciso dar o exemplo. Eu preciso amar os meus filhos. Eu preciso amar o meu marido. Eu preciso ser um exemplo de mulher para o meu marido. Lá a gente vê a mulher que é citada em Provérbios, né? A gente tem que olhar para aquela mulher e pensar, esse é o exemplo que Deus quer que eu seja. Se eu estou muito longe de ser essa mulher, o que eu posso fazer hoje para estar mais próxima de me tornar essa mulher? Mas é com as minhas forças, volto a dizer, é com as minhas forças? Será que eu, por mim mesma, consigo fazer alguma coisa? Será que você, por você mesma, por você mesmo, consegue fazer alguma coisa? Nós não conseguimos, porque a nossa força se esgota. Mas quando olhamos para Jesus, olhamos o que Ele suportou, olhamos que Ele nos chama a trabalharmos, a perseverarmos diante das provações, nos chama a renovar o nosso ânimo nele. Quando olhamos para Jesus, as nossas forças são renovadas e podemos continuar prosseguindo para o alvo. E qual é o nosso alvo? O Senhor Jesus é o nosso alvo. E ouvirmos dele: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo, entrai para as bodas do noivo, entrai como as 5 virgens prudentes que reservaram azeite, que reservaram a presença do Espírito Santo, que mantiveram a comunhão, que estiveram atentas, vigilantes, que você possa ir para a presença do Senhor, que você possa renovar o seu espírito, o ânimo no Senhor. Ele tudo suportou por amor a ti e Ele nos chama a sermos parecidos com Ele. Amém? Se o Senhor te exortar, te repreender, te corrigir, não é motivo de tristeza, mas de alegria, porque significa que você é filho, que você é filha de Deus. E Ele, como Pai, corrige aos filhos, como essa palavra diz. Se suportais a correção, no versículo 7, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrige? Que possamos suportar todas as coisas no Senhor, perseverar e estar em Cristo Jesus. Amém? Ele é a videira verdadeira. Aquele que está nele dá muito fruto, mas aquele que não está, ele é arrancado e lançado fora. Que você possa estar no Senhor, dê frutos no Senhor, se alegre na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que possamos, ao ouvir a sua mensagem, corresponder à tua voz, nos chamando para olhar para ti. E assim como o Senhor suportou a cruz, e suportou a afronta, e suportou todas as coisas, assim como o nosso Senhor, o Senhor Jesus, suportou todas as coisas, que possamos perseverar e suportar, que possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, por mais que dê trabalho, por mais que pareça que é um trabalho grande demais que não podemos fazer. Se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor garante. Se o Senhor nos chamou, se estivermos em Ti, o Senhor garante que vai nos sustentar, que vai nos manter, e que não vai faltar o ânimo, não vai faltar a alegria do Senhor no nosso coração, pois não falta alegria quando estamos no centro da Tua vontade.
Pai, que possamos descansar na Tua presença, mas trabalhando em todo o tempo para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Jesus, que possamos estar em Ti em todo o tempo. Fortalece-nos, pois somos fracos, mas Tu nos faz fortes. A Tua palavra nos diz: diga o fraco, eu sou forte. E que hoje, na condição que estamos, fracos, que possamos dizer: eu sou forte naquele que me fortalece, no Senhor Jesus. Que possamos estar na Tua presença continuamente, que possamos nos alegrar na correção do Pai, porque se o Senhor nos corrige, é porque somos filhos, filhos amados, não fomos deixados de lado. E eu te rendo graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre mais ao teu coração. Não esqueça, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Está pesado demais? Para tudo, vai para a presença de Deus e deixa o Senhor falar com você. Deixa Jesus Cristo renovar as tuas forças. Deixa Ele te dar a direção do lugar e da maneira que você deve trabalhar. Amém? Fique na paz de Cristo, se alegre na presença do Senhor e que Ele derrame sobre a tua cabeça o óleo de alegria. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.